João capítulo 6, versículo 22 até o 35. Se quiser ficar em pé, fique. Se quiser ficar sentado, fique. Diz a palavra: no dia seguinte, só para você entender, um dia antes, Jesus tinha feito a primeira multiplicação dos pães, no dia anterior. Então, esse versículo 22 começa dizendo: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças. E quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Quem é que Deus enviou? Jesus. Que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta leitura da Tua Palavra, e queremos pedir que o Espírito Santo traga, Senhor, para cada um, de acordo com a necessidade de cada um, entendimento maior acerca do plano de Deus para a humanidade. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, seguir, se puder aumentar um pouquinho mais, por favor. Assim eu forço um pouco menos a minha voz. Há um versículo interessante aqui que eu quero destacar, que Jesus diz ali no versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna.
aquela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Trabalhe por este alimento para a vida eterna. Hoje estamos aqui com essa bandeira do Brasil, a bandeira da Elisete, foi presente na reunião de missões. Cada presidente de sociedade missionária recebeu uma bandeira, com a direção da igreja orar pelo Brasil, especialmente os estados. Mas nós precisamos, como igreja, sempre lembrar disso. Deixe marcado aqui esta passagem. E vamos lá para Jeremias, capítulo 29. Tem Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. E aí você vai encontrar motivação para você orar por esse papelzinho que você recebeu, por esse estado que você recebeu como incumbência para orar por esses dias. Jeremias capítulo 29, versículo 7, diz o seguinte: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Esse é um período que o povo de Deus foi tirado de Israel e foi levado para outros lugares. E a palavra era: aonde você estiver, ore por aquela cidade. Ore por aquela cidade para que a cidade viva em paz. Porque a cidade onde você estiver, se ela tiver paz, você terá paz. Então, ore pela cidade de Hortolândia. Ore pela cidade de Campinas, se você mora em Campinas. Ore pela cidade onde você mora. Mas amplie um pouco a sua oração e ore pelas cidades da sua vizinhança. Ore, às vezes a pessoa mora numa cidade e trabalha na cidade vizinha. Então, ore pelas outras cidades. Ore para que haja emprego, ore para que haja paz, ore para que haja segurança. Ore, amplie a sua oração e ore pelo estado onde você mora. Todos nós somos daqui de São Paulo. Ore pelo estado de São Paulo. Ore pelo Brasil. E lembre-se de pessoas que estão em lugares onde não há o que nós temos aqui. Só quando a gente viaja para alguns lugares distantes que a gente começa a dar valor por aquilo que nós temos. Mas a gente também começa a aprender a gostar daquilo que nós não temos. Eu já contei para vocês de um homem rico que levou o seu filho para visitar um bairro bem pobre, um vilarejo bem pobre, para que o filho compreendesse que ele tinha muita coisa. E eles passaram o dia lá num lugar bem simples, e quando voltaram, o pai perguntou para o filho: filho, o que você entendeu? E o filho disse: pai, lá em casa nós temos piscina, mas onde a gente foi tinha um lago tão grande que não dava para ver o outro lado. Deus, lá em casa a gente tem um quintal, mas lá onde a gente foi, as crianças brincam e correm por muitos lugares e fazem tantas coisas. Lá em casa eu só tenho uma árvore no quintal e eles têm tantas árvores. Nós somos pobres, papai. A criança aprendeu que tem outras coisas além do videogame. Mas às vezes a gente também precisa compreender e dar graças a Deus por aquilo que nós já temos. Ore pela paz. Ore pela paz. Porque se a cidade estiver em paz, você vai ter paz. Eu sei que muita gente diz o que eu não sou desse mundo. A minha pátria é lá no céu. Sim, mas enquanto a gente não for lá, nós permanecemos aqui. E nós vamos orar pelas cidades, orar pelo estado, orar pelo país. Ore pelos outros países também.
Ore pelos países vizinhos, alguns passando, como foi mencionado hoje, por mudança na Constituição, hoje estão votando. Ore, porque dependendo das decisões, eles terão paz ou não. Meu irmão Manuel visitou um desses países que estão passando por dificuldade, e ele viu uma mulher que ela vai até um lugar, no meio das árvores, onde tem um cabo de aço, e ela sobe numa gaiolinha pequena, e com as próprias mãos ela puxa aquele cabo de aço para ir para o outro lado do rio, para visitar a família e levar alguma coisa para ajudá-los, porque é proibido atravessar a fronteira para ir para o outro país, mas ela tem família do outro lado. E em vários desses lugares nós temos igreja. Ore pela paz. Vamos lá para 1 Timóteo, lá no fim da sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2. Aí você vai encontrar também razões para você orar esses dias pelo Brasil, pelos estados. Se você puder, pegue a lista dos estados do Brasil e vai orando um por um. Vai orando, não precisa orar só por esse quadradinho que você recebeu. Ore estado por estado. Ore. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4, diz: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Todos. Ore pelos policiais, ore pelo prefeito, ore pelo governador, ore pelo presidente, ore pelos ministros, ore pelos delegados, ore pelos diretores das escolas, ore. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, inclusive ore pelos seus pastores, para que vivamos vida mansa. Vida mansa é vida em paz. Então ore por eles, porque dependendo das decisões deles, você vai viver uma vida mansa ou uma vida atribulada. Você vai viver com emprego ou sem emprego. Então ore por eles, para que você viva a vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. E Paulo termina dizendo: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ore, ore. Abra lá sua internet, pesquise o nome dos governadores do Brasil, pesquise, ou os prefeitos do estado de São Paulo, ore um por um, mesmo que você nunca foi naquela cidade. O que Deus te tocar, ore. E vamos para mais um versículo lá em Provérbios. Ache Salmos, logo depois tem Provérbios, capítulo 21. Pastor, e como que eu oro se eu não gosto do governador? Como que eu oro se eu não gosto do prefeito ou não gosto do presidente que está aí? Como que eu oro? Provérbios 21, versículo 1 diz: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Deus pode dirigir o coração daquele diretor da escola que você talvez não goste, mas Deus pode amolecer aquele coração. Deus pode dirigir o coração do prefeito da sua cidade, do governador do nosso estado. Nós estamos agora com 200 anos e a igreja está, uma boa parte da igreja no Brasil estará fazendo jejum nesse período, daqui até as eleições. Se você quiser fazer parte deste grupo, decida o que você vai jejuar e ore pelo Brasil. Olha,
Esse trecho que nós lemos hoje, vamos voltar lá para João capítulo 6, é o dia seguinte da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães, tinha apenas 5 pães e 2 peixes, e aumentou uma grande multidão. Ficaram satisfeitos e ainda sobraram 12 cestos. Essa foi a primeira multiplicação dos pães. Mas olha que interessante. Quando chega ali no versículo 14, depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, diz o seguinte: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Olha que interessante. Jesus ficou sabendo que essas pessoas que tinham comido pão e comido peixe, tinham enchido a barriga, eles já estavam planejando: vamos fazer de Jesus o nosso rei. E não era vamos pedir para ele ser o rei, mas era fazer dele o rei à força. Porque havia um império naquela época que era o Império Romano. Mas eles já estavam planejando: vamos fazer uma revolução, vamos fazer uma confusão aqui, vamos colocar Jesus como nosso rei. Há muita gente que crê que a política é a solução. Não é. Porque eles pensaram: Jesus, olha, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou todo mundo, ele vai acabar com a fome de Israel. Ele vai acabar com a fome, ele vai resolver o problema. Alguns dizem: não gosto de política. Você gosta de comprar pão barato? Gosta. Você gosta de andar com segurança na cidade? Ou você prefere andar com medo? Você gosta de ter emprego? Ou você prefere confusão na cidade? Tudo isso está ligado à política. Está ligado à política. Então nós, como igreja, nós não podemos ser um grupo no meio da cidade que não se preocupa com os outros. Se não me engano, foi em Recife, aconteceu uma inundação lá, já aconteceram várias. Quando fomos morar lá, eu resolvi fazer uma horta no quintal, fiz aquele aleira, plantei algumas coisas e não foi para frente. Aí um vizinho disse: não adianta, depois que teve a enchente aqui, toda a terra de Recife ficou ruim, porque era água misturada com água, tem aquela mistura de água do rio com água do mar. E aí eu descobri que não era só cavar o chão e fazer uma horta. Mas numa das vezes, uma igreja estava se reunindo num andar superior e de repente começaram a ouvir gritos de socorro. Só que a igreja continuou com o culto. Continuaram com o culto, e quando o culto acabou, tinha gente passando dificuldade porque estavam gritando por socorro, para levantar uma geladeira, para levantar uma cama, levantar os móveis e tudo mais, mas a igreja ficou lá em cima fazendo o culto sem se preocupar com a vizinhança. Nós somos igreja, mas nós precisamos entender que fazemos parte de uma cidade, de uma comunidade, de um país. Nós temos responsabilidades. Jesus disse: dai a César o que é de César. Nós pagamos impostos. Ah, pastor, eu não pago imposto. Paga sim. Quando você anda de ônibus, quando você compra no supermercado, lá naquela notinha tem um imposto que você pagou. Você paga impostos. E nós precisamos entender que a política não é a solução de todos os problemas. Não é.
Mas as pessoas pensaram, se a gente puser Jesus como rei, todos os nossos problemas serão resolvidos. E Jesus percebeu e ele saiu de fininho. Porque ele não veio para cá para assumir uma posição de política e resolver os problemas das pessoas pela política. A política é administrar bem. Os impostos são coletados, forma aquele grande bolo. Quem já morou em casa com família grande? E aí quando tinha que dividir o bolo, geralmente qual que era a briga? Essa é a dica que nós aprendemos só depois que os nossos filhos já eram grandes. Eu devia ter aprendido isso antes. Um corta, um divide e o outro escolhe primeiro. Porque geralmente ele pegou o pedaço maior. Então, o pastor Neco ensinou isso. Um divide e o outro escolhe primeiro. Isso para quem não é o caso da Rose, que só tem um, né? Ali é fácil, né? Mas quando tem 2, 3, 4, 5, aquele que divide, ele vai ser o último a escolher. Pode ficar tranquilo que ele vai dividir direitinho, né? Ele vai dividir direitinho para que todos os pedaços sejam o mais próximos possíveis, porque ele vai ser o último a escolher. Mas as pessoas que são eleitas, são escolhidas para estar nas diferentes posições, a nível municipal, nível estadual, nível federal, elas vão precisar fatiar o bolo e dar de comer para as pessoas. Às vezes o comer é dar segurança, dar educação, eles vão ter um bolo para dividir. E o grande problema é que temos visto muita gente ficar com a boa parte do bolo e dividir só uma fatia com o resto da população. Nós precisamos orar para que este bolo seja dividido, não de forma igual para todo mundo. Porque aquele que tem uma padaria não precisa receber um pedaço de bolo. Mas alguns que não têm nada precisam de um pedaço de bolo. Então, essa divisão não é igual para cada pessoa, mas ela é proporcional de acordo com a necessidade. Então, ore por aqueles que serão eleitos. Pastor, eu não gosto de política. Se você olhar na sua Bíblia, tem a questão lá, a parábola do Jotão, das árvores que começam a decidir quem vai ser o rei. Nenhum quer ser rei, até que o espinheiro aceita o convite. E o espinheiro não tinha nada para oferecer e ele age de forma errada em relação às outras árvores. Então, ore, peça para Deus sabedoria. Preste atenção naquilo que vai ser dito esses dias e no dia da eleição vá e vote. Tome a decisão corretamente, não vai pegar qualquer papelzinho no chão. Pesquise, pergunte para as pessoas, mas tome a sua decisão. Pastor, eu não voto mais, eu não preciso mais votar. Vote pelos seus netos. Vote, porque você conhece muita coisa que os novos que estão aí não sabem o que é. Às vezes a gente fala da maquininha de marcar preço, e alguns falam, o quê? O que é isso? A gente ia no supermercado, e se você dissesse, eu vou ali em casa buscar o dinheiro, quando você voltava, já tinham usado a maquininha, o arroz estava mais caro. Só porque você foi em casa buscar o dinheiro. Alguém lembra desse tempo? Os mais antigos lembram. Teve uma época que a coisa ficou tão confusa que tiveram que criar a URV. E aí você tinha uma tabela e você via o preço em URV e você fazia as contas para saber quanto dinheiro que era. Os novos não sabem, mas você que é mais experiente, e talvez esse ano você nem precisava votar, tome a sua decisão e vá votar. Não fique em casa, vote. Então, o povo naquela época decidiu, vamos fazer de Jesus o rei, porque ele vai ser um bom rei. Mas Jesus disse, eu não vim para isso. A função da igreja não é administrar politicamente, mas nós podemos orar pelos políticos. E devemos orar pelos políticos. E devemos exercer a nossa função e no dia ir lá e votar. Ainda que a multa seja pouca. Tem muita gente que diz, não, depois eu vou lá e justifico e pago a multa e tudo bem. Não, vai lá votar.
conscientemente, escolha alguém e vote em oração. Mas não é a função da igreja. Olha que interessante. Versículo 26 em diante, já que Jesus não aceitou ser o rei, o povo descobre onde Jesus está e eles vão atrás dele. E eles perguntam no versículo 25, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Em outras palavras, por que não chamou a gente para vir junto? Quando o Senhor chegou aqui? Eles estavam procurando, estavam correndo atrás de Jesus. E aí Jesus responde: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão me procurando só para encher a barriga de novo. Vocês comeram pão ontem, comeram peixinho também, não sei se era frito, se era assado, mas comeram. Jesus está dizendo: vocês estão me procurando porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Jesus está dizendo: o importante não é o pão que vocês comem cada dia. Se você olhar um pouquinho mais para frente, ali no versículo 30, diz: então eles disseram para Jesus: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Outras palavras, Jesus, para a gente crer, o Senhor tem que fazer alguma coisa aí espetacular. Se fosse hoje, diriam ultra, mega, blaster, master, alguma outra coisa a mais aí. Alguma coisa, Jesus faz alguma coisa. Ontem o Senhor multiplicou os pães, os peixes, a gente viu, e a gente ficou assim, animado em ver aquele sinal. Faz outro sinal hoje. E olha que interessante, eles praticamente vão sugerir para Jesus o que é que Jesus poderia fazer. Eles dizem, versículo 31 do capítulo 6 de João: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Em outras palavras, eles estavam quase que dizendo para Jesus: ó Jesus, os nossos antepassados, Deus abençoava todo dia com maná. Todo dia de manhã eles saíam e tinha maná. Jesus, o Senhor veio de Deus também? Todo dia o Senhor tem que fazer, tem que abrir agora uma obra social, e todo dia a gente vai procurar o Senhor, e todo dia o Senhor vai dar pão para a gente, de preferência com peixinho. Jesus não aceitou assumir a posição de rei, mas Jesus também não aceita assumir a posição daquele que iria fazer apenas uma obra social. A igreja deve fazer boas obras, não para ser salvos, como dizem os espíritas. Os espíritas creem que para ser salvo você tem que fazer boas obras. Por isso que eles no Natal dão presentes, no Dia das Crianças eles distribuem brinquedos, porque eles acham que se eles fizerem boas obras, eles serão salvos como prêmio. Não, a Bíblia já diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas como cristãos, nós podemos fazer boas obras para abençoar pessoas. Mas esta não é a função principal da igreja. A igreja ajuda, a igreja abençoa, a igreja faz o que pode pelas pessoas que estão precisando de um apoio. Às vezes pode ser uma aula para ensinar uma profissão, pode ser uma ajuda fazendo um currículo, pode ser ajudando com mantimento, com roupas, de várias formas. Mas não é o objetivo da igreja. Jesus não veio ao mundo para ficar só fazendo pão, só ficar multiplicando peixe todos os dias, mas as pessoas estão dizendo: ó Jesus, nossos pais comeram pão, e era todo dia. O que eles estavam tentando era: Jesus, todo dia faz pão,
todo dia faz pão. E aí nós vamos crer. Se o Senhor fizer esse sinal, nós vamos crer. Jesus diz, eu não vou fazer esse sinal, não. Vocês precisam trabalhar para aquilo que é eterno, não por aquilo que se estraga. Jesus não aceitou. Jesus podia ter aberto uma padaria social. Os discípulos seriam aqueles que iriam todo dia providenciar alguma coisa para ser multiplicado. E teríamos até hoje algo lá social. Mas Jesus não veio para isso. A igreja faz algumas obras, mas a função da igreja não é esta como a função principal. É interessante que Jesus começa a falar e as pessoas dizem, porque Jesus diz, eu tenho um pão especial. Está lá no versículo 33 do capítulo 6 de João, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Pode ser esse então, Jesus. Pode ser esse. Mas Jesus estava falando de outro pão. Jesus estava falando de coisas espirituais. E aí Jesus responde, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E ele completa dizendo, quem vem a mim jamais terá fome. Porém, eu já disse que vocês não creem. Aliás, versículo 35 ainda, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo, eu posso suprir as necessidades espirituais para você e para sua família. Eu sou o pão da vida. A razão da igreja é falar desse pão da vida. Falar desse Jesus Cristo. É interessante que a mensagem de Jesus não agradou a todos. E assim como hoje, não agrada a todos. Jesus começa a falar, os judeus começam a reclamar, versículo 41, diz, então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque Jesus tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Como é que ele está dizendo que desceu do céu? Como é que ele está dizendo que ele é a solução? E Jesus começa a falar, vocês têm que comer a minha carne, comer desse pão. Mas não era comer a carne de Jesus, Jesus está falando, eu sou o pão da vida. Hoje nós temos a Santa Ceia, e esse pedacinho de pão representa a carne de Cristo. Esse copinho de suco de uva representa o sangue de Cristo. Jesus está dizendo que nós precisamos nos alimentar dele. Versículo 47 diz, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si como é que ele pode nos dar sua própria carne para comer. Não, Jesus não estava falando do seu corpo físico, mas ele como pão vivo. A solução das pessoas não está na política, apesar de que ela ajuda para que a gente viva melhor. A solução das pessoas não está na ação social, apesar de que ajuda, pelo menos para vencer alguma etapa, vencer alguma dificuldade. A pastora Lúcia e eu já passamos momentos em São Paulo que outras pessoas nos ajudaram a poder cuidar dos nossos filhos. E eles foram bem cuidados, hoje estão grandes, saudáveis, né? Mas nós já passamos dificuldades também. Mas a razão da igreja não é essa.
A razão da igreja é falar sobre o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Nós estamos comemorando os 200 anos de independência. E nós precisamos dar valor para aquilo que temos no Brasil. Semana passada eu comentei que Napoleão que estava conquistando territórios. Ele queria conquistar Portugal e tomar a coroa de Portugal. Mas aí Dom João VI decidiu mudar de escritório. Pegou toda a corte, colocou em navios e se mudaram de Portugal para a colônia, o Brasil. Comentei isso semana passada. E eles vieram com o apoio da Marinha Inglesa. E os ingleses que já tinham aderido à reforma, os ingleses puseram como uma das condições a abertura dos portos, para que Inglaterra pudesse fazer comércio com o Brasil. E outra coisa que eu não sabia, fiquei sabendo essa semana, é que uma das condições dos ingleses para apoiar Portugal e guerrear por Portugal também era que Portugal liberasse que igrejas evangélicas fossem implantadas no Brasil. E Portugal aceitou, porque Portugal precisava de proteção. Os primeiros que chegaram ao Brasil, na época eram chamados de protestantes. Eu, quando era garoto, tinha na escola do governo, tinha aula de religião para os protestantes. Eram os crentes. Depois que veio essa palavra, os crentes, os evangélicos, mas antigamente nós éramos chamados de protestantes. Então, os primeiros que vieram ao Brasil, eles podiam até fazer cultos, mas tinha que ser dentro de casa. Não podia ser em praça pública. Podiam até ter algum lugar de culto, mas não podia ter nenhuma aparência de templo. Não podia ter a torre, não podia ter um sino, não podia ter vidros bonitos e não podia também haver a tentativa de trazer os outros para o protestantismo. Porque o Estado de Portugal era a Igreja Católica, era a Igreja do Estado. Assim como na Argentina ainda me disseram que há um tempo atrás, para ser presidente da Argentina precisava ser católico. Se fosse evangélico não podia ser presidente da Argentina. Não sei hoje como está, mas alguns anos atrás ainda era assim. No Brasil, as coisas mudaram. E a Constituição de 1824 dizia o seguinte: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões, aí entravam a protestante, que é a nossa, por exemplo, serão permitidas com o seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem a forma alguma exterior de templo. Isso era o artigo 5º da Constituição de 1824. E o parágrafo 5º dizia, do artigo 179, estabelecia que ninguém podia ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. Essa era a Constituição de 1824.
Já de 1891 mudou um pouco, mudou bastante. 1891. 1800. É um pouquinho mais velho do que essa que você está falando. Na de 1891, por causa dessa questão da Inglaterra e tudo mais, definiram a separação do Estado da Igreja. O Estado não teria mais uma religião oficial. O Estado seria um Estado laico. E nessa Constituição dizia: é vedado ao Estado, como a União, estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos. A partir daquele momento, o Estado não poderia ter a sua religião, que daria bastante dinheiro para essa religião e nada para as outras, como também o Estado não poderia impedir que as religiões fizessem seus cultos. Essa mesma liberdade que temos hoje de abrir a igreja e fazer o nosso culto, nós precisamos orar para que essa liberdade continue. Porque alguns países vizinhos aqui já estão sendo perseguidos, os cristãos. Em outros países, lá na Ásia, quando alguém se torna crente, a família mata, os pais matam. No Brasil não é assim. Nós temos a liberdade de sair de casa com uma Bíblia. A mesma liberdade que temos e queremos ser respeitados, é a mesma liberdade que também funciona para um terreiro. Eles também têm liberdade de fazer a reunião deles e nós não podemos ir lá atrapalhar a reunião deles, não podemos ir lá destruir os objetos deles, assim como nós não queremos que eles venham destruir os nossos. Que você não quer para os outros, não faça. Aliás, o que você não quer que os outros façam para você, não faça para os outros também. A mesma liberdade as outras religiões têm. Precisamos orar para que continue assim, para que a gente possa fazer o nosso culto, para que a gente possa carregar a nossa Bíblia. Ore! E quem é que tomam essas decisões se vamos continuar ou não tendo essa liberdade? São os políticos. Então, se nós votarmos errado, nós vamos colher errado, coisas ruins lá na frente. Então, vote, mas vote com consciência. Ore desde já. Comece a orar desde já. Deus, me mostra, me dá entendimento, porque dependendo do meu voto esse ano, eu posso ajudar ou atrapalhar, e quem vai depois viver com várias consequências são as nossas crianças, Melissa, Elisa, Caio ali atrás, Dudu e Laura ali. Que tipo de aula eles vão ter? Que tipo de sociedade eles vão ter quando crescerem? O que é que vai ser proibido e o que é que vai ser liberado? Alguns países liberaram as drogas à vontade e agora as pessoas estão mudando de estado, porque os estados onde liberaram está ficando impossível. Alguns estados começaram a liberar, não, um pequeno roubo está tudo bem, é só para a pessoa que quer roubar um pouquinho para poder fazer alguma coisa. E aí as pessoas estão deixando os carros destrancados. Param na cidade e não trancam os carros. Porque como pode fazer pequenos roubos, eles estavam quebrando os vidros para roubar um toca-fitas, estavam quebrando os vidros para ver o que tinha na bolsa. Então as pessoas agora já deixam o carro aberto, pelo menos não tem o prejuízo de ter que trocar o vidro. Mas são leis que são votadas e depois nós vamos ter vida mansa e tranquila ou vamos ter vida difícil. Ore desde já. Eu te convido a separar um tempo para orar. Eu te convido a observar o que eles estão dizendo, o que eles estão prometendo. Investigue. Graças a Deus que hoje nós não dependemos só dos canais de televisão. Se você só ouve o canal de televisão, você
está ouvindo só um pedacinho. Está ouvindo só um pedacinho. Escute o que os outros dizem também. Escute para que você possa tomar a decisão correta. A decisão que vai trazer paz, especialmente para as novas gerações, especialmente para os nossos filhos, netos, bisnetos. Ore para que tenhamos liberdade de culto. Ore para que a segurança, trabalho e tudo mais continue disponível. A partir desse mês, as pessoas vão começar a chegar nas portas das igrejas para dar os papeizinhos. Eles vão se lembrar da igreja, a mesma igreja que eles disseram tem que fechar na pandemia, mas pode deixar o ônibus cheio, mas a igreja não pode fazer culto. Essas mesmas pessoas que disseram não pode ter culto, mas o horário de banco vai ser reduzido. Ou seja, quem tinha que ir no banco tinha que ir naquele pouco horário. Ao invés de dizer, vai abrir às 6 da manhã. Se você quiser ir às 6, você vai. Se quiser ir às 5 da tarde, você vai, para ter pouca gente no banco. Não, eles reduziram o horário dos bancos. E aí os bancos ficaram lotados. Mas ir para a igreja não pode. Porque o vírus vai para a igreja. Mas não ia para o banco, os vírus não iam para os ônibus, os vírus não iam para outros lugares. São os políticos. Eles agora vão procurar a igreja que eles fecharam. Agora eles vão querer nosso apoio. Quiseram fazer de Jesus rei. À força, ele não aceitou. Quiseram fazer de Jesus alguém que ia dar comida assim todos os dias. Ele não aceitou. Porque ele veio para salvar. Ele é o pão da vida. A palavra de Jesus incomodou muita gente. Alguns disseram, dura esta mensagem. Está no versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Em outras palavras, a gente precisa falar com Jesus e dizer para ele parar de falar esses negócios, está espantando as pessoas que querem entrar para a igreja. Mas era a mensagem que as pessoas precisavam ouvir. Jesus é a solução. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe. Deixe Jesus ser o seu Senhor e o seu Salvador. Deixe Jesus te dar entendimento, discernimento de espírito para entender a direção dele para esse período. Discernimento de espíritos para entender o que é promessa enganosa. Deixe Jesus fazer a obra. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Jesus, como igreja, aqui no Brasil, nós queremos orar e pedir que o Espírito Santo nos mostre como orar neste período de independência e esse período que antecede as eleições. Eleições que serão importantíssimas para definir o futuro do nosso Brasil, para definir se vamos passar fome ou não, para definir se teremos emprego ou não, para definir se teremos segurança ou não, para definir o que os nossos filhos vão aprender nas escolas. Senhor, para definir aquilo que será permitido ou não. Senhor, que como cidadãos, que a gente tome essa responsabilidade para nós, dizendo eu vou orar e vou buscar em Deus, para que Ele me mostre aonde eu devo colocar o meu voto. Mas também que Deus me use para que eu saiba como falar do pão da vida. Para aqueles que estão achando que a política é a solução, para aqueles que estão achando que a caridade é a solução,
que eu saiba falar de Jesus, o pão da vida, que vai suprir as necessidades espirituais dessas pessoas. E elas, com a ajuda de Cristo, vão saber como conduzir a família, como trabalhar, como viver de forma correta, para que possam experimentar um tempo novo de transformação na própria família. Obrigado a Deus por hoje. Obrigado a Deus porque somos chamados à ceia. A ceia que nos fala de comer o pão, que representa o corpo de Cristo, e beber do cálice, que representa o sangue de Cristo, e que nós como igreja saibamos viver vida santa e justa diante de Deus e dos homens, e como boca de Deus, falando do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.